Boa tarde, estamos iniciando as sessões dessa quarta-feira, 15 de julho, período da tarde, e vamos encerrar a pauta que nós tínhamos da manhã. Faltam dois processos, itens 92 e 93, relatoria da conselheira Júlia Roberto Gouveia Sampaio, os contribuintes são Lei Figarro, do Comércio, e depois no item 93, Monteiro Marcelo, por favor, conselheira, o relato e o... Tá. Bom, esse é um processo de exclusão. A razão é a existência de débito que não tivesse com a exigibilidade suspensa. A recorrente, quando ela fez a manifestação de inconformidade, ela pede ao final que seja feito um parcelamento para ela num valor baixo, que seria até R$1.000. A decisão recorrida falou, não era a decisão recorrida que tinha que decidir sobre isso, e negou o provimento à manifestação. Aí, em recurso, ela vai junto a uma tela, depois eu vou mostrar aí, aqui, alegando que tinha sido feito um parcelamento desse débito, tá? Quando eu, já até adiantando aqui, por que eu estava pedindo, ainda vou permanecer com esse pedido de diligência, pelo seguinte, aqui na primeira parte eu estou alegando, eu não consegui, vamos lá, porque o voto é bem pequenininho, tá? Como exposto no relatório, a ADE promoveu a exclusão da contribuinte, foi emitida em 1/9/2015, folhas 4. Em 30 de nove de 2015, a contribuinte apresentou impugnação ao ADE, que é a folha 6, a qual expôs dificuldades financeiras e solicitou a concessão de um parcelamento de R$1.000. Em fase recursal, ela alega que promoveu o parcelamento e que isso tem sido rigorosamente quitado, e junta aos autos uma tela do ICAC, onde consta que o parcelamento estaria ativo e em dia. Na verdade, é uma tela praticamente legível, se vocês verem aí, que está nas folhas 31. A primeira parcela teria dado de vencimento 13/10/2015. Conforme consta do ADE, a exclusão do contribuinte perderia seus efeitos nos 30 dias. Aí, eu até estou colocando essa parte aí, que não consta dos autos que ele foi cientificado, mas eu estava olhando de novo, e eu vi que tem essa tela aqui, ó, do Civex, como é que é o nome disso aqui? Civex, isso. Tá vendo? Aqui, ó, nas folhas 13. E essa tela do Civex, lá na parte, lá embaixo, está dizendo que foi expedido 10/9 e entrega, tá vendo aqui, ó, data de entrega ao destinatário, 16/9/2015. Que foi a data que ele entregou, então, os 30 dias venceria 16/10, né? Pegando o parcelamento, então, aparentemente, ele teria feito o parcelamento dentro dos 30 dias, tá? E o que daria para ficar mais ou menos solucionada a questão. Todavia, não consta dos autos quando o contribuinte foi cientificado do mencionado ADE. E agora eu estou vendo que está aí, que é esse dia aí, né? Desse CIVEC. O que seria fundamental para verificar o parcelamento correndo 30 dias. Sendo assim, o processo encontra em julgamento, motivo pelo qual voto pela sua conversão para que a unidade informe a data em que o contribuinte foi cientificado do ato declaratório. Essa parte eu acho que já estaria dispensada, né? Em razão desse documento aí das folhas 13. E quando foi concedido o parcelamento de folhas 31, bem como se o referido parcelamento foi corretamente quitado se a concessão foi efetuada no prazo dos 30 dias do ADE. Então, eu reformularia o meu pedido de diligência a essa segunda parte aí, que é a linha A,
consta lá nessas folhas, aí ela já estaria. Eu não entendi. Você está falando pelo que fosse uma diligência, depois, superado isso, qual é a posição sua, efetiva? Oi? Qual é a sua posição, então, no caso aí? Você quer que vai para... Eu mantenho, Ticone. Porque o que aconteceu? Tem, aparentemente, que ele juntou nessas folhas 31, se vocês puderem olhar, porque está até meio ilegível, ele fez um pedido de parcelamento. O que acontece? Se o parcelamento tivesse sido feito no prazo dos 30 dias, eu entendo que ele pode permanecer. Eu entenderia assim. Tá? Para mim não está claro isso, que esse parcelamento foi feito nos 30 dias. Vocês conseguiram identificar, só que eu tinha duas questões. Eu entendi que não sequer tinha como saber quando que ele tinha sido intimado. E essa parte eu tá, porque de acordo com esse CIVEX, né? Esse CIVEX que fala, que está lá na folha 13, me parece que tem sim como identificar. Então, essa parte da diligência é desnecessária. Mas eu não estou abrindo mão da diligência, eu quero saber quando efetivamente foi feito o pedido de pagamento para poder identificar se ele foi feito no dia. Entendi. Não, eu acho correto, acho que se for mantida a conversa de diligência, você pode manter também o meu questionamento é sempre um reforço. Já votamos isso. Não, mas bem, me pode, mas é porque vendo isso, eu tenho essa tela né? Claro. E aí eu acho que aí que subiria isso. Perfeito. Marco. Microfone. Olá. Tranquilo, estava olhando aqui, tinha consciência, né? O problema é que fica claro, em nenhum momento com esse pedido de parcelamento, né? Eu até... Essa é a dúvida dela. Não, eu só estou corroborando aqui as alegações da relatora. Então, eu acompanho. Conselheiro Pagano. Acompanha a relatora. Evandro. Acompanha a relatora. Wilson. Acompanha a relatora, nessa folha 31 que tem lá, tem a data do pedido do parcelamento, que não dá para ver se é 8 de né? 2015. Eu não consegui nem ler direito, sabe? Eu acho que eu tô ficando meio cega mesmo, mas enfim. Não, mas bem, eu vou a relatora. Perfeito. Paula. Com a relatora. Luciano. Acompanha a relatora. Também acompanha, então, converter em diligência. O item seguinte é o último da manhã, para a gente entrar na pauta da tarde. Item 93, relatoria ainda da Júnia. Hélio Monteiro. Pode ir, Júnior. Hélio Monteiro. Pode abrir. Oi? Tá. A discussão aqui, só para simplificar, a gente pode ir direto para o voto, tá? Ele alega que já tinha sido feito o pagamento, né? Então, existem débito, e o recurso que já tinha sido feito o pagamento, inclusive antes do ADE. O que acontece é que a gente vai verificar que foram apontados dois problemas, né? Nesse caso, que se não me engano, foi essa questão de também ter feito um pagamento com código errado, e a diferença de valores, sendo que essa diferença, e aí eu vou tentar mostrar aí, acho que fica claro, essa diferença é exatamente a diferença correspondente aos honorários, tá? Bom, então vamos lá. O contribuinte alega, primeiramente, que o débito deu origem ao simples, encontra com exigibilidade suspensa, em virtude de parcelamento, ou seja, mas só que esse parcelamento foi depois dos 30 dias, e a exclusão somente produzirá efeitos a partir da decisão definitiva, tá? Aí, em relação ao alegado parcelamento, verifica-se que o ato declaratório executivo foi intimado ao contribuinte pelo edital eletrônico em 23 de setembro de 2014. No entanto, o parcelamento que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário foi concedido em 25 de 11 de 2015. Confira-se. Ou seja, o parcelamento sempre foi depois. Sendo assim, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude do parcelamento na época em que efetuada a exclusão dos simples.
Quanto à alegação de que a exclusão do simples só produziria efeitos após a decisão final do processo administrativo, o artigo 73 da resolução do Comitê Gestor dispõe: a exclusão de ofício produzirá efeitos quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória a partir das datas previstas no inciso 2. O artigo 73, inciso 2 da referida resolução, por sua vez, dispõe que a exclusão do simples produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, em face do exposto, rejeita os preliminares. Mérito. Conforme se verifica pela documentação juntada aos autos, em 23 de nove de 2014, a recorrente foi intimada do ADE 022692, no qual constava a informação de que a regularização dos débitos no prazo de 30 dias implicaria o cancelamento da exclusão. Em sua impugnação e recurso voluntário, as guias de recolhimento do Simples, folhas 46, e o respectivo comprovante de recolhimento, qual comprova o recolhimento no valor de R$ 3.423, tal valor corresponderia ao principal, R$ 2.261,75, multa R$ 452,35 e juros R$ 709,74, em 29 de 8 de 2004. Ou seja, foi efetuado o recolhimento antes mesmo da emissão do ato declaratório executivo. No entanto, o valor mencionado no documento de folhas 4, emitido pela Receita Federal, menciona débito no valor de R$ 3.766,21, que corresponde exatamente ao valor recolhido mais um encargo legal de 10% incidente em razão da inscrição endividativa, artigo 3º, do Decreto-Lei 1569. A decisão recorrida, no entanto, negou o provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, por entender que essa não teria feito pagamento do encargo legal devido por ocasião da inscrição do débito endividativo. Confira-se, aspas. Relatório postado aos autos pela unidade preparadora, datado de 5 de 5 de 2015, folhas 19, especifica que a inscrição ocorreu no dia 11 de 7 de 2014 e permaneceu com a condição de, aspas, ativa não ajuizada em função do valor até aquela data, o que se deu em razão de um recolhimento apresentado pela requerente, datado de 29 de 8 de 2014, haver sido efetuado no âmbito da RFB, quando, na verdade, haveria de ser pago perante a PGFN, sujeitando-se aos encargos legais inerentes ao débito inscrito em endividativo da União. É o que se observa na tela abaixo, obtida em consulta ao sistema CIEF, documento de arrecadação. Nesse compasso, há que se inferir que a pessoa jurídica não regularizou a situação no prazo legal determinado pelo parágrafo 1º da resolução 94 de 2001, não havendo como se acolher a pretensão da defendente. Discordo da decisão, em primeiro lugar, porque a norma impõe que o contribuinte, aqui eu coloquei tributários, era só débitos, mas para mim não muda a conclusão, tá? Vou tirar o tributário aqui. É fazer o pagamento dos débitos no prazo de 30 dias. Os valores devidos a título de crédito tributário não se confundem com aqueles devidos a seus pressupostos, tratamentos legais e declarações alimentares são distintos. Tanto assim que os encargos legais são devidos, inclusive na inscrição ativa de natureza não tributária. Nesse sentido, merece transferir a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E eu só destaquei aqui, não há como confundir Constituição de Crédito com a inscrição endividativa. A ação não fica estrita à lei administrativa cabida à hipótese. E caso satisfeito pelo devedor quando notificado para o pagamento, nem sequer chega a ser inscrito. Em face de todo exposto, dou provimento ao recurso. A mesma coisa do que nós já discutimos, então vai ter muita discussão. Já discutimos, a não ser que tem elemento novo aí que eu não consigo visualizar. Não. É a mesma coisa daquele do pagamento. Vou pedir o voto, então. Conselheiro Rogério. A gente entende que a dívida tem que ser regularizada totalmente. É uma questão de... Tem como ter peças de vejo da nobre relatora. Pagando. Conforme o voto anterior, né, eu vou agir. É só para explicar uma coisa em relação ao voto, se quando erradinho. Quando eu falo imputação de valor, é que essa diferença,
quando não quitada totalmente, mesmo escrita em dívida ativa, a imputação, assim, por exemplo, eu tenho 13 mil reais, eu devia 15 para a PGFN, né, depois em dívida ativa, só que eu paguei 13. Esses dois não significam que equivale aos 10% em encargos. Ele tem que ser feita a imputação, ou seja, dos dois, tem 200 ou 300 reais de imposto, mais tanto de multa, entendeu? Sempre é feita a imputação proporcional. É impossível dizer que não há um imposto a não ser pago aí, entendeu? É isso que eu quero dizer. É isso mesmo, eu entendi na oportunidade, exatamente, eu até falei, a oportunidade da imputação. A imputação, ela distribui valores e não é uma rubrica apenas, está correto. Então, você acompanha a divergência. É, divergência por coerência. Evandro? Sem microfone. Evandro? Microfone. Eu acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Wilson? Acompanho a divergência também, presidente. Conselheira Paula? Também, para ser coerente com o voto anterior, já não ficou divergência. Conselheiro Lúcio? Vou com a relatora, presidente. Bom, eu vou com a divergência, porque eu iria pular por uma diligência, aqui já estou consumado, então eu vou acompanhar a divergência também, por maioria de votos sem provimento. Certo. O David vai designar o voto vencedor, o conselheiro Evandro. Ok, Evandro? Vamos iniciar a pauta da tarde agora. Oi? Pauta da tarde. Relatoria da conselheira Paula, item 94, Orlandi José Cordeiro de Souza. Por favor, disponibilize seu voto, faça um breve relato e vamos em frente. Os votos já estão na pauta, na pasta T. Estou aqui. Orlandir, né? Isso. Eu vou direto para o voto, eu faço um breve relato. É um caso de exclusão do Simples em razão de comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Em sua defesa, a recorrente requer a nulidade do auto de infração que culminou com a expedição do ADE 165 de 2014 e a sua consequente exclusão do Simples Nacional, alegando falta de conhecimento do auto de infração. Muito embora o termo de início e apreensão tenha sido assinado pelo próprio representante da empresa, aí a folha 6. Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a discussão acerca da prática do crime de descaminho e perdimento da respectiva mercadoria foi objeto de outro processo administrativo, o final de número 722957 de 2002-84. O presente processo trata apenas da exclusão da contribuinte do regime de tributação do Simples Nacional. Assim, a questão sobre cerceamento de defesa e falta de ciência do auto de infração que ensejou a representação para a exclusão do Simples Nacional deveria ter sido tratado naquele outro processo. No entanto, é fato que esse processo é decorrente do processo administrativo já contado, o 72295-7 de 2002-84. E seu julgamento depende da devida comprovação da prática do crime de descaminho pela recorrente. Pois bem, cotejando os documentos acostados aos autos, verifica-se que, embora o texto de início e apreensão lavrado em 2012 tenha sido devidamente pelas autoridades competentes pelo representante legal da contribuinte, não há nos autos qualquer evidente massa contribuinte para a ciência do auto de infração lavrado apenas em 4/12 de 2012, conforme expressamente exigido pelo artigo 23 do Decreto 70.235 de 72. Ressalta-se que é o auto de infração que apresenta os fatos imputados ao contribuinte, o enquadramento legal e os prazos de impugnação, sendo o termo de início e apreensão apenas uma parte do referido documento. A falta de uma ciência válida do auto de infração é vício que necessita ser convalidado, de modo que se possa garantir ao contribuinte o exercício de seu direito do contraditório e da ampla defesa.
Assim, faz-se necessário verificar nos autos daquele processo se a recorrente teve, de fato, oportunidade de apresentar sua defesa nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235, não sendo cabível a presunção de que o fato de ter assinado um termo de apreensão de mercadoria faria desnecessária sua ciência no auto de infração lavrado. Por esse motivo, voto por converter o julgamento em diligência, de modo a verificar se a contribuinte foi devidamente cientificada da lavratura do auto de infração nos termos da legislação vigente, para que esse julgamento possa prosseguir. Do resultado da diligência recorrente da identificada para se manifestar, e depois esse processo deve voltar para esse colegiado para julgamento do recurso voluntário. A proposta da conselheira é conversão em diligência, por entender que faltam nos autos documentos necessários para poder proferir o voto. Eu esperei o Evandro falar. Evandro, você pediu a palavra? Pode falar. Eu estou olhando o processo aqui, tem um edital de intimação do auto, e salvo engano, não é PAF não, tá? É apreensão de mercadorias. É aduaneiro, tem regras próprias. Não é PAF, não segue PAF não, Paulo. Eu acho que pode ser pelo edital. Evandro, eu não entendi. Primeiro, eu consegui o edital de intimação aqui. Eu estou olhando outro processo, tem o edital de intimação aqui. Normalmente, Evandro, e aí, nos outros processos de teor bem parecido, assim, a gente consegue, anexado aqui, o processo anterior para a gente dar uma olhada como é que ele foi intimado, enfim. E nesse processo não está inteiro o processo que ensejou esse processo, entende? Eu não sei se ele defendeu lá do perdimento, ele está dizendo que não, do perdimento e da apreensão de mercadoria. Ele fala que ele não foi intimado. Eu entendo o que você falou, Paulo, só que o que eu estou dizendo agora é que eu estou olhando em outro processo e o edital de intimação está aqui. Paulo, na realidade, assim, ó, o edital de intimação, o termo de apreensão está no teu processo, é a folha 6. Tá? Isso. E isso aí segue o regulamento do RIP, que não é o PAF. Tá? Basta fazer o termo de apreensão, aí o contribuinte tem, se não me engano, é dias para apresentar os documentos, senão é dado perda. Então, se não me engano, até acho que tem a decisão da DRJ tem isso aqui, ó. De acordo com o artigo 453 do regulamento do RIP, dispõe do interessado de 24 horas para apresentar os documentos que comprovem a regularidade da mercadoria, sob pena de perdimento destas, nos termos do artigo 618 do regulamento aduaneiro. Então, na realidade, ele não segue o PAF, tá? As regras aduaneiras, eles não há autodifração. Se tu quer baixar uma diligência, pegar uma hora de esclarecimento, tudo bem, mas não é para pedir autodifração, porque não existe autodifração. Na verdade é o seguinte, só para colocar o que o Marco e o Evandro disseram, é um entendimento, não há ainda um litígio constituído, não vai seguir rito do PAF, o contribuinte tem que demonstrar tudo isso que o Marco acabou de falar em 4 horas. Depois, se for o caso, começa o litígio. Então, efetivamente, não vai existir essa situação colocada. Mas tem auto de infração, gente. Tem 30 dias para se defender. Presidente. Tem auto-infração, decreto-lei 1455/76. Era um pouquinho só, Evandro, fala, Wilson. Presidente, só corroborando, é o seguinte, nesse próprio processo de auto de infração, termo de apreensão, na folha 4, no auto de infração, já lá, quando ele assina, ele fica ciente que ele tem 20 dias de prazo para poder estar apresentando a impugnação. Então, ele já estava ciente naquele momento. O fato aqui é que há o auto de infração e, como o auto não está assinado pelo contribuinte, não tem nenhuma prova que ele recebeu esse auto de infração, ele só tem o termo de início de lavratura. Pode ser até a minha ignorância da tramitação desse processo, mas foi lavrado um auto de infração que está aqui e não está, de fato, assinado. E também e o auto de infração foi lavrado posterior ao termo, e eu não vi no processo nada que indicasse que o contribuinte teve ciência do auto de infração. Então, eu só estou convertendo em diligência até para essa explicação de como que realmente esse processo tramitou. Nos outros processos parecidos que a gente vai julgar, e até da minha relatoria, eu comparei, o auto de infração normalmente é assinado, ou a ciência do auto de infração por AR.
Nesse caso, eu não vi. Por isso que eu estou convertendo em diligência. Bom, deixa eu fazer mais um posicionamento. Embora reconheça as colocações, pelo Marco, eu acho prudente. Se a conselheira tem dúvidas e talvez falte realmente alguma coisa no processo, não vejo nenhum prejuízo aqui se ativar a unidade de origem para verificar o que ela está questionando. É meu ponto de vista. Então, eu vou colher os votos e vamos ver onde a gente chega. Marco Rogério. Presidente, tem um termo de apreensão e termo de revelia. Tá? Esse processo é prejudicial do outro, tá? Então, na realidade, o outro já está resolvido, tá? Eu acho que a gente está querendo rediscutir o termo de perdimento. Então, assim, eu entendo que é caso aqui e as alegações do contribuinte em nenhum momento contestam isso. Então, eu acho que a gente está procurando coisa que não existe. Assim, então, eu diverjo, entendo que é caso de negar provimento. Conselheiro Pagano. Só um minutinho, você vai falar, Paulo? Mais alguma coisa? Só em relação a essa colocação do Marco, eu não estou abrindo, e de novo, eu deixo isso muito claro no voto, nós não estamos discutindo o perdimento, nós só estamos discutindo, porque como esse processo, ele deveria ter se defendido naquele processo, então, se ele não teve a oportunidade, se ele não foi citado naquele outro, como é que ele ia se defender para evitar a exclusão do simples? Então, eu não estou discutindo de novo o perdimento, não, tá? Eu só quero saber se, de fato, ele tomou ciência do auto de infração, inclusive despacho decisório aqui. Nem no auto de infração, nem no despacho decisório, uma intimação do contribuinte. É só isso que eu estou querendo ver, eu não estou abrindo rediscussão de perdimento, não, e deixei isso muito claro no meu voto, no início do meu voto. Marco, quer rever o voto? Não. Não. Pagano? Eu vou com a relatora. Conselheiro Evandro? Eu vou acompanhar a divergência. Esse questionamento se o contribuinte foi citado ou não do perdimento, eu acho que tem que ter a discussão no outro. Né? E além disso, verificando outro processo aqui, tem auto-infração, tem um edital de intimação, então eu acho que isso não tem que ser discutido aqui. Mesmo que fosse, eu estou vendo o outro processo e está tudo correto. E acompanhar a divergência. Conselheiro Júnior. Desculpa, relator. Relator. Conselheiro Will. Eu vou concluir. Eu acho que a gente teria discutindo esse processo. Está muito processo. Conselheiro. Relatora, presidente. Eu vou acompanhar a relatora também, acho que na dúvida não custa nada fazer uma diligência, tá? Eu vi esse processo com profundidade e acho que vocês viram também, assim, rapidamente, não se está discutindo aqui, ela disse bem, não se está discutindo o perdimento, está se discutindo se o contribuinte teve algum tipo de prejuízo que possa ter vindo daquele processo dentro desse aqui. Então, nesse sentido, como não se está se decidindo nada, apenas tentando aclarar situações que possam não estar tão claras, a autora vamos partir em diligência por maioria. O julgamento encerrado, o item seguinte da pauta é a relatoria da Paula ainda, item 95, OS Transportes. Bom, esse também é um caso de exclusão do Simples por falta de escrituração do livro caixa. Eu vou direto ao voto também, porque eu faço um pequeno relatório e eu explico bem o caso. O recurso é tempestivo, atende os requisitos de admissibilidade, eu conheço. Conforme por meio do ato declaratório executivo número 20 de 2012, a folha 55, a recorrente excluir do Simples Nacional impediu de exercer nova opção pelo respectivo regime tributário nos 3 anos calendários seguintes, a partir de 1º de julho de 2007, em razão da falta de escrituração devida do livro caixa nos termos do artigo 29, inciso 8º da Lei Complementar 123. A recorrente alega que o ato de exclusão e o processo administrativo não demonstraram o que deveria ter sido apresentado e qual foi a sua negação ao prejuízo da Receita. Não obstante, a decisão recorrida foi ancorada em uma análise detalhada dos livros caixas do ano de 2007 e 2008 da recorrente,
onde se verificou que, embora a recorrente seja uma empresa que presta serviço de transporte de passageiros em seus ônibus, não foram encontrados registros contábeis do pagamento de IPVA, seguro obrigatório e taxa de licenciamento de veículos. Também não se verificou o pagamento de despesas a título de combustível ou de despesas de manutenção e conservação dos veículos. Da mesma forma, constatou-se que movimentação bancária da empresa junto ao Banco Bradesco S.A., por ser realizada em bancos de dados informática federal, não foi contabilizada nos anos de 2007 e 2008. Por esse motivo, não há como a pretensão da recorrente ser acolhida. Ademais, a recorrente, em seu recurso voluntário, nada explicou sobre os fatos apresentados, deixando de impugnar a matéria. Cumpre esclarecer que o enquadramento legal que fundamentou a exclusão do regime do Simples Nacional, bem como que estabelece a data dos efeitos dessa exclusão, foram apontados claramente não apenas no despacho decisório, mas também na decisão recorrida, não cabendo a esse Conselho afastar a aplicação de lei válida e vigente diante do mero inconformismo da recorrente. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Ele era Nacional. Marco Rogério. Presidente, eu leio o processo aqui rapidamente, né? Apoio a relação. Pagão. Concordo. Evandro. Acompanha a relação. Júnior. Relator. Wilson. Luciano. Com a relatora, presidente. Votos negado por provimento e mantida a exclusão. Próximo, 96, ainda da Paula P. Silva. Também está aí na base. Esse também é um caso de exclusão do Simples Nacional, em virtude do contribuinte ter débitos sem exigibilidade suspensa. E eu vou direto para o voto, porque também... Paula, só um minutinho. Esse processo anterior tinha preliminar? Não, de fato, porque como o contribuinte ele não impugnou nada que a decisão recorrida trouxe, Okay, ele repete a manifestação de inconformidade, então, de fato, não. Obrigado. Pode continuar, por favor. Bom, então, em relação a esse processo, que é uma exclusão do Simples Nacional, por haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da contribuinte, eu vou para o voto. Ele é tempestivo, ele apresenta os requisitos para admissibilidade, então eu conheço. Lá no item 3 eu começo. Os débitos que ensejaram a emissão do ato declaratório executivo número 332888, de 22 de agosto de 2008, foram informados pela unidade de origem após a realização de 2 diligências. E eles estão listados, né, nas folhas 196. Eu até colo aí. São 4 inscrições na dívida ativa nesse terço. É disso que, nos termos do artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123 de 2006, é vedado o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional empresas que possuam débitos com o Instituto Nacional de Seguro Social ou com as fazendas públicas estadual, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Ocorre recorrer a débitos produzidos pela prescrição por meio de decisão judicial prolatada antes da emissão da PE que determinou a exclusão da recorrente do Simples, estando aos votos a decisão proferidos e em fase de ação. E essas decisões estão nas folhas 222 e a 237. Quem estiver no processo está junto com o recurso voluntário. E aí eu até colo as duas, a razão, inclusive, do acórdão na apelação já. Em consulta processual realizada no sítio da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, eu coloco aí no nosso... Verifica-se que os débitos apontados como em aberto, com exigibilidade não suspensa no adendo, foram de fato declarados prescritos por meio de decisão judicial prolatada no processo, número tal, que tramitou
junto à primeira vara de fiscais da Federal Alegre. Aí a consulta. Assim, é forçoso reconhecer que em 16 de maio de 2008 já havia decisão judicial, embora de primeira instância, em favor da recorrente, declarando prescritos os débitos inscritos em dívida ativa, e que serviram para subsidiar o ADE, que foi por a sentença de primeira instância. E ainda, sendo a prescrição matéria de ordem pública que extingue o crédito tributário, a exclusão do simples deixa de ter fundamento. Diante do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Debates. Pesquisas no primeiro processo e debates. Alguém levanta a mãozinha para falar. Eu vou só trazer um ponto. Aqui, muito embora o ADE ele tenha sido emitido após a decisão da primeira instância, é claro que o processo ainda não tinha transitado em julgado. Mas como a prescrição é matéria de ordem pública, né, e depois a própria apelação, ela confirmou a prescrição desses débitos, eu entendi por bem acatar o recurso, tá? Marco, com a palavra. Microfone. Desculpa. Só uma dúvida. A decisão judicial aqui que está acostada aos autos pelo contribuinte, na peça recursal, eu estou procurando, não fica muito claro que são esses débitos aí que foram prescritos, né? E na que efetuaste também conseguiu ter essa certeza? É por isso, Marco, entrei na questão judicial, entrei lá no processo. Se você, a folhinha que eu coloquei aí no meu voto, inclusive o link, aí ele está, olha, débitos, os processos relacionados no TF4, e aí estão os números das 4 CDAs. Então, eu tive esse cuidado também, não estava mesmo definido ali. Alguém mais quer se manifestar? Não. Votando, Marco. A prisão da relatora aí, só resta acompanhar o voto dela. Pagando. A relatora. Microfone, Evandro. Acompanha a relatora. Ju. Acompanhe. Acompanha a relatora. Luciano? Acompanha o relator. Eu também acompanho, acho que está bem posicionado, não há o que discutir, né? O próximo processo ainda da Paula, item 97, Piazza, Pompeia Massas. Sim, estou abrindo aqui, só um minutinho. Esse também é um caso de nacional, também também de débitos com exigibilidade suspensa, sem exigibilidade suspensa. Eu vou direto para o voto, a folha 3. O recurso apresenta os requisitos para admissibilidade, eu conheço. O objeto do presente processo é a exclusão da recorrente do regime de tributação do Simples Nacional, em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da mesma. É inconteste que, nos termos do artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123 de 2006, é vedado o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional para empresas que possuam débitos com o INSS ou fazendas públicas, cuja exigibilidade não seja suspensa. Assim, resta aqui verificar, de fato, a gente entrou nessa hipótese de vedação à sua manutenção no regime tributário mais benéfico. O ADE, número 125.924, de 10 de setembro de 2014, ele está às folhas 11 e 12 do processo, que determinou a exclusão da recorrente do Simples Nacional, elenca os débitos existentes que se referem exclusivamente à multa por atraso entrega FIP dos meses de fevereiro de 2009 e fevereiro de 2010. De acordo com o quarto do referido ADE, a recorrente teria pedido para regularizar a ação da totalidade dos débitos exigidos.
No entanto, conforme observado pelo julgador da Corte, verifica-se pelo relatório extraído do sistema CF da Receita Federal, que está as folhas 21 e 24 do processo, que em 13 de outubro de 2014, os débitos continuavam pendentes de regularização. Alega a recorrente que tais débitos teriam sido anistiados pela Lei nº 13.097 de 2015, em os artigos 48 e 50. Eu colo aí os artigos. Ocorre que a gente possuía débitos relativos à multa pela falta de entrega das GFIPs desde fevereiro de 2009, ou seja, em períodos não albergados pela lei que concedeu tal anistia. Porque, olha aí, a lei deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2015. Como ele tinha débitos desde fevereiro, esses períodos não estavam albergados. Diante do exposto, e não da regularização fiscal tempestivamente, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Mais ou menos de colocação. Votando, Marco. Com a relatora. Evandro. Vai relatar. Com a relatora. Luciano. É simples normal, né? Nacional. Okay. Item 98, continua com a Paula. Se vocês estão direto, é uma comunidade, você deve ter conhecimento disso, né, Paula? Sim. Ok. Pode relatar o voto. Eu estou abrindo aqui, só um minutinho, a pasta está demorando um pouco. Bom, esse aqui é um outro caso de exclusão simples nacional. Aí existem dois motivos, né? Um seria a atividade de cessão, e a outra é o desmembramento de pessoa jurídica. Eu voto onde eu explico o caso também um pouco mais sucinto. As folhas 9, o recurso voluntário apresenta o requisito de admissibilidade ou simples, por meio do oratório 25 de 2008, acho que é 2001, faltou, ou 2001, toma um número, desculpe, por duas razões. O primeiro, ser resultado de desmembramento de pessoa jurídica, e segundo, a prestação de serviço com cessão ou locação de mão de obra em violação aos artigos 3º, parágrafo 4º, inciso 9, e artigo 17, em 12, Lei Complementar 26 de 2006, respectivamente. As evidências fáticas para comprovar o desmembramento teria resultado na criação da recorrente, foram as seguintes. As empresas que a Sandia funcionaram no mesmo endereço por vários anos. B. As duas sócias da Sandia são dadas com postos banqueados. Sandia recorrente. As atividades de objeto social de rente são contidas objeto social que há. A afirmação da própria recorrente estava em espaço de locação de ações mais benéficas. Havia contratação empregada pela recorrente. A prática de atividade de cessão obrigada pelo artigo 17º, inciso 12, complementar 103 de 2006, a julgar intercorrente cedia de obra para a Sandia pelos seguintes motivos. Previsto acostadas a usar a própria recorrente, indica-se os serviços dos clientes da recorrente. Os dados dos serviços prestados são calculados de acordo com o número de horas estimadas para a conclusão do
serviços, inclusive acréscimos quando as prestadas fora horário comercial. Como é sido um pagamento das hóspedes de ser resumido em extrato de utilização mensal. O artigo 8º de 109 de 1998 estabelece que aquele que comercializa programa de computador, quer ser titular dos direitos de programa, que seja titular dos direitos de comercialização, é obrigado a assegurar ao usuário a prestação de serviços elementares relativos ao funcionamento do programa. Foram os motivos e os argumentos usados para tá, no recurso. Mais, os contratos com os clientes eram celebrados pela SANCA e de serviços óticos e passamento da área, mas eram prestados pela recorrente, estava previsto valor por hora trabalhada, que era a hora técnica. A existência de empregados das duas empresas com cargos compatíveis com a manutenção e o suporte à utilização dos programas. Outra, os empregados de ambas as empresas trabalhavam no mesmo local, tinham cargos semelhantes e realizavam as mesmas atividades. Os serviços prestados pela recorrente, a SANCA, eram contínuos, já que além da implantação dos programas, a SANCA tinha que dar o suporte contínuo não se auxiliasse o seu contrato de licença de uso do produto. Em sua defesa, a recorrente alega que sua atividade não tem requisitos estabelecidos em lei que caracteriza a prestação de serviços de locação de mão de obra, uma vez que os serviços são prestados ao seu comando e que, em caso de dúvidas, dever-se aplicar o artigo 112 do CTM. Alega ainda que o que ocorre é que a SANCA desenvolve o software e a recorrente, como outros parceiros comerciais daquela, comercializa e instala o programa de computador proposta SANCA e cobrando hora técnica efetivamente trabalhada. Alega também que não é resultado de desmembramento de pessoa jurídica, uma vez que não houve pulverização da atividade da SANCA, mas houve sim a criação de nova empresa, que não houve criação de empregados da SANCA. Não houve pulverização de receitas, o que desconfiguraria a imposição feita pelo fisco. Trata-se, portanto, de questão meramente probatória. Após o escuro, a atividade prestada pela rede pode ser de pressão, serviços de locação, de mão de obra, e sua constituição foi desmembramento de pessoa jurídica. Preliminarmente, a recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, alegando que a fiscalização não apresentou qualquer prova que corroborasse os fatos a ela imputados. No entanto, tal pedido carece de fundamento. Como se observa pelo relatório já apresentado nesse voto, tanto a representação fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional, quanto a decisão atacar, apresentam um rol de evidências para embasar a exclusão da recorrente do Simples Nacional, tendo a recorrente, inclusive em prestação de inconformidade e em sede de recurso voluntário, em todas as alegações apresentadas. Nesse sentido, é de se negar provimento ao pedido de nulidade de decisão após. Vocês querem discutir esse ponto ou posso ir adiante? Pode continuar. Passo, então, a análise das evidências apresentadas e fundamentar a exclusão corrente do regime de tributação simples. Corrente resultante de que tenha ocorrido em um dos 5 andares a complementar a seguinte, muito de a decisão como a contra para mais necessidades constituídas para esse fim existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver de seu padrão de seu se não há no direito positivo nós especificamente sobre o que seja desmembramento de. No entanto, como referência, citamos o parecer normativo CRT número 78 de 76, que define desmembramento
sendo uma espécie de sucção na qual há uma divisão patrimonial com o fito de dar maior desenvolvimento à determinação dos ramos de atividade da sociedade. De acordo com esse intento, para que esse sido desmembramento da sociedade, é necessário se comprovar que a empresa original exercia ativismo para outra empresa. Esse foi o entendimento da turminária da Câmara da Primeira Edição desse Conselho Administrativo Professor 36, em seu conjunto de 10 de abril de 2014, Estado. Coloco a visão. Em caso, verifica-se que as empresas Sankhya, Tecnologia em Sistemas, Gestão de Negócios e Giva, que é uma outra empresa, são parte do grupo Sankhya, tendo sido a recorrente classificada como uma unidade de negócios. A empresa Sankhya Tecnologia em Sistemas Limitada foi constituída em 89 e possui como objeto social, eu não vou ler todos eles não, mas vocês vão ver aí, olha, comércio e implantação de software, treinamento e suporte na área de informática, comércio e revendedor de software e suporte técnico em sistema de informática. A partir dessa análise, constata-se que a coincidência de atividades relacionadas nos objetos sociais de ambas as empresas, da Sankhya e da recorrente. Não sem motivo, a fiscalização observou o desenvolvimento das empresas Sankhya. Essa já executava, entre outras, a mesma atividade que a recorrente passou, então, a executar. Salienta-se que o fato que tal não foi testado pela recorrente, que se limitou a alegar que a empresa originária Sankhya continuou prestando os mesmos serviços que a recorrente, mas como atividade secundária, representando pequena parcela de seu faturamento global. Ela também, Sankhya, fomentou o mercado, nas palavras da recorrente, por meio de parceiros como a recorrente e outras empresas independentes, o que comprovaria que não houve pulverização do faturamento. Cumpre também destacar que a decisão pela exclusão do Simples Nacional não se deu isoladamente em decorrência da coincidência de atividades listadas nos objetos sociais das empresas. A confusão de endereços corrente da Sankhya, as contratações conjuntas de serviços pelos clientes feitos por meio de propostas comerciais emitidas pela Sankhya, sócios de ambas as empresas serem a família, são evidências. E as notas são evidências e as notas fiscais emitidas com o nome Business Partners Sankhya, Gestão de Negócios, acabam por reforçar a constatação que, de fato, houve desmembramento da sociedade. A própria recorrente admite que possui empregados contratados de quadros da Sankhya e que ambas possuem empregados com cargos parecidos e que utilizavam o mesmo espaço físico compartilhado. É certo que não há qualquer problema em segregar atividades de empresas para atender às necessidades de cada negócio. Tais escolhas se encontram dentro da esfera de liberdade e discricionariedade de cada contribuinte. No entanto, as regras para a opção pelo regime de tributação do Simples Nacional demandam que as empresas que resultem de desmembramento de outras só poderão aderir ao regime mais benéfico 5 anos após o desmembramento. Assim, conforme destacado na representação fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional, quando a migração recorrente para o regime simples, a mesma não apresentava para a opção simples, correto, portanto, a sua escolha, eu falo aí, a decisão. Segundo, da prática de serviços de cessão e locação de mão de obra, atividade vedada. Primeiramente, é importante notar que a definição de serviços de cessão de mão de obra está prevista no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8.212 de 91. E lá eu só vou ler esse trecho. Para fins dessa lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. No mesmo sentido, a Instrução Normativa 971, de 3 de novembro de 2009, também traz os elementos que definem o que seria a cessão de mão de obra. Eu não vou ler o trecho. Destarte, atividades de cessão de mão de obra são aquelas que apresentam as seguintes características: a colocação pela empresa cedente de trabalhadores à disposição da empresa tomadora de serviços, ou seja,
A subordinação de tais profissionais à empresa tomadora de serviços. 2. A realização de serviços pelos trabalhadores cedidos nas dependências da tomadora do serviço ou nas de terceiros. E 3. Que tais serviços sejam prestados de forma contínua. Cabe, portanto, avaliar se as evidências trazidas aos autos pela fiscalização são capazes de demonstrar que a atividade exercida corrente apresenta as particularidades indicadas acima. Pois bem, como se verifica pela análise realizada no acórdão recorrido, foram apontadas as evidências que demonstram a continuidade dos serviços prestados, a prestação dos serviços nas dependências do tomador de serviços e a vinculação dos serviços prestados pela recorrente aos contratos celebrados pela Sânquia, quais sejam: 1. As propostas de serviços acostadas aos autos pela própria recorrente indicam que a recorrente disponibilizava seus profissionais para prestar serviço nas dependências dos clientes da Sânquia e cobrava os serviços pelo valor da hora técnica. B. Os empregados de ambas as empresas trabalhavam no mesmo local, tinham cargos semelhantes e realizavam as mesmas atividades. E, por fim, os serviços prestados pela recorrente à Sânquia eram contínuos, já que, além da implantação dos programas, a Sânquia tinha que dar o suporte contínuo aos seus clientes, enquanto vigorasse seu contrato de licença de uso do produto. Assim, ainda que as alegações da recorrente de que os empregados pertencentes a seu quadro trabalham sob suas ordens, de modo a descaracterizar a subordinação e, consequentemente, a atividade de cessão de mão de obra, entendo que, em virtude da confusão das atividades das duas empresas, essa confusão impossibilita a opção da recorrente pelo regime do simples. Por todos esses motivos, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Bom, o voto é bastante detalhado da conselheira. Tem alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Senão vou partir para acolher os votos. Marco. Colher votos? Sim. Presidente, eu olhei o processo, as alegações do contribuinte, não traz nada. O voto da relatora está excelente, meus parabéns, Paula, e foi. Conselheiro Pagano. Concordo. Joandro. Acompanhe a relatora. Conselheiro. Com a relatora. Wilson. Acompanhe a relatora. Com a relatora. Também, parabéns pelo voto. Excelente, muito profundo, muito sustentado, com embasamento. Parabéns. Segue o julgamento, a pauta item 99, ainda com a Paula. Contribuinte é Trechos Construtora de Obras Limitada. Por favor, conselheira, o relato e o voto. O voto já está na base. Bom, também é uma outra exclusão do Simples em razão de prática de atividade não vedada. E aí eu também vou para o voto, que eu explico mais um pouco sobre o caso. O recurso voluntário, ele é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, e eu conheço. Conforme relatado, a gente foi excluída do Simples Nacional por meio do AE 17/12/2013, tá, as folhas 28, e ele foi excluído a partir de 1º de janeiro de 2001, em razão do exercício de atividade vedada, no caso, consultoria e assessoria em serviços de engenharia, nos termos do inciso 11 do artigo 17 da Lei Complementar 123. Tal decisão foi ancorada tão somente na simples análise do contrato social da recorrente, como se verifica da leitura da informação fiscal COT, DRF, FOS 695 de 2013. E aí, gente, de novo, eu vou pedir desculpa pela menção aí à súmula CARF, eu corrijo, tá? Mas, de qualquer forma, o contrato social e a informação fiscal está lá as páginas 23 e 28. Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade comprovando, por meio de notas fiscais e outros documentos, que nunca exerceu atividade vedada, tendo apenas a descrição da mesma constante no seu contrato social. Demonstrou também que procedeu com a alteração do contrato social em 4 de novembro de 2011, excluindo tal atividade. A turma da DRJ do Rio de Janeiro, contudo, ao apreciar os documentos, os argumentos e evidências apresentados pela recorrente, entendeu que, ainda que a interessada não tivesse exercido a atividade vedada,
que ensejou a sua exclusão do Simples Nacional, o fato de tal atividade impeditiva constar de seu contrato social justificar a exclusão realizada. No entanto, concedeu provimento parcial à manifestação de inconformidade para determinar que o período de exclusão do Simples deveria compreender a data de sua opção pelo regime em 1º de janeiro de 2008, até o término do ano calendário em que a atividade foi excluída de seu objeto social em 2011. Com todo respeito à decisão recorrida, entendo que a mesma não merece prosperar. E, de novo, aqui eu ainda falo, né, sobre, da súmula CARF, mas eu entendo que a exclusão, ela deve-se à efetiva execução da atividade vedada. Como não foi comprovado, o ônus de provar deveria ser da Fazenda, a recorrente trouxe aos autos robustos meios de prova, que estão lá as folhas 42 a 396. Ela trouxe um arcabouço forte, bem robusto, que assegura que ela não exercia a atividade imputada. E diante do exposto, então, eu vou dar provimento ao recurso voluntário. Eu só vou mudar aqui esse número 8 para tirar a menção à súmula CARF, que é do Simples Federal, tá? Bom, já votamos vários processos nesse sentido, é Simples Nacional, né? Exato, nacional. Bom, acho que não há necessidade de maiores discussões. Acho que não. Podemos partir para ler os votos. Marco Rogério. Eu olhei aqui o KNAI, tudo, e eu também só queria, como eu já comentei antes, presidente, que essa probatória aí é direcionada, então não pode, mesmo que base, tem que cuidar. Mas, de qualquer maneira, ela tem um KNAI, tá? Pedido na época, então, como já discussões anteriores está clara na normativa, eu ouso divergir da nobre relatora para negar provimento. Pagano. Qual a divergência? Evandro. Vou acompanhar a divergência. Júnior. A relatora. Wilson. Eu, como tenho votado, entendo que também nesse caso teria que estar provado que ela exercesse essa atividade vedada. Eu não acompanho a relatora. Tiano. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu acompanho a divergência, eu voto deputado e negado o provimento. Próximo processo tem 100 da pauta, ainda com a relatoria da conselheira Paula, que tiveram vários processos esse mês, hein? Presidente. Pois não. Sim. Questão de ordem. Voto vencedor. É do Evandro, né? São todos iguais. Todos iguais. Você fez um vencedor, só vai ajustar os dados específico do preço, mas a matéria de meta é a mesma. Só para ser pode, né? Coisinha. Acontece, faz parte da área do correio, porque existe a função dele e outras funções, né? Entendeu? Então, tá bom. Sem alta MB presente, a conselheira Paula, que esse mês teve bastante processo, Paula. MB presente já está também na base. Esse é um outro caso de exclusão do Simples em virtude de descaminho. Eu vou direto para o voto, que está a folha 6. Curso intestino atende os requisitos de acessibilidade, excluído do Simples lá declaratório no 363, de 23 de novembro de 2015, e ele foi excluído a partir de outubro de 2013, com impedimento à opção nos 3 anos calendários seguintes em razão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Existe aí uma questão prejudicial de mérito, que a recorrente requer a nulidade do auto de infração que culminou com a expedição do ADE e a sua consequente exclusão do Simples Nacional, alegando ter tido seu direito de defesa cerceado por falta de ciência daquele ato. Vocês vão ver a diferença daquele outro processo que eu preferi com diligência a esse. Primeiramente, faz-se esclarecer a discussão acerca da prática do crime de descaminho e perdimento da respectiva mercadoria foi objeto do processo administrativo de número final aí 721.526 de 2013-42, o qual foi desapensado desse processo em 28 de janeiro de 2014, como se verifica a folha 15.
O presente processo trata apenas da exclusão da contribuinte do regime de tributação do Simples Nacional. Desse modo, a questão sobre cerceamento de defesa e falta de ciência do auto de infração que ensejou representação para a exclusão do Simples Nacional deveria ter sido tratada naquele processo. No entanto, é fato que o julgamento desse processo decorre da devida comprovação de que a recorrente praticou o crime de descaminho. Pois bem, de acordo com o próprio recurso voluntário da contribuinte, seus sócios foram processados e condenados criminalmente pelo crime de descaminho, tendo cumprido pena de prestação de serviços comunitários no processo penal. Dessa feita, não há como se desconsiderar que, de fato, houve a prática do crime de descaminho, o que resulta na exclusão de ofício da contribuinte do regime de tributação do Simples Nacional, nos termos do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006. Por esse motivo, eu voto por rejeitar a preliminar prejudicial de mérito e passo a analisar as questões de mérito. Vocês querem discutir a preliminar? Bom, como ninguém falou nada, eu vou prosseguir, tá? Quanto ao mérito, alega a recorrente que não tinha conhecimento de que as mercadorias apreendidas eram objeto de descaminho, pois as teria adquirido de terceiros quando da compra do estabelecimento com portas fechadas, e que a prática pressupõe a comercialização da mercadoria, o que nunca ocorreu, vez que não houve tempo hábil para conferência e exposição da mesma. No entanto, tais argumentos não socorrem a recorrente. Como bem observado pelo julgador Acó, se a figura irrelevante do ponto, a alegação de que a impugnante não saberia de que as mercadorias apreendidas foram objeto de contrabando ou descaminho, eis que a responsabilidade pela infração que lhe foi imputada é objetiva, pois consiste no simples ato de comercializar mercadorias. Paulo, licença. Oi? O Ciccone está fora. O Ciccone, acho que ele travou. E Marco, a gente aguarda, o que a gente faz agora? Tá sem som, Marco, tá sem som. Eu acho que ele só pode ter travado aí, eu acho que ela pode terminar o voto e nas discussões, se não retomar, a gente retoma depois. Ele falou que o programa também está travado aqui. Não, o programa tá não. Ele estava quietinho ali, eu falei isso. Ele só tá quieto. Então vamos continuar, desculpa, Paulo, a leitura do voto, do relatório do voto. Eu acho que a Paula termina o voto, Paulo, e aí a gente discute, aí ele precisa se inteirar de algo mais. Até porque ele tem o voto à base, então, ok. Eu estou no item 12, então. Quanto à alegação de que não teria havido ainda a exposição das mercadorias para comercialização, é fato que as mesmas se encontravam em estabelecimento comercial da recorrente, cuja atividade envolve exatamente a venda de mercadorias da mesma natureza da apreendida. Ademais, nos termos do artigo 334 do Código Penal, o crime de descaminho praticado pela pessoa jurídica se consuma quando essa vender, expor à venda ou manter em depósito mercadoria estrangeira que introduziu clandestinamente no país, ou que importou de forma fraudulenta ou clandestina sem o devido recolhimento dos tributos. Portanto, mesmo que não tenha havido tempo hábil para a comercialização das mercadorias em comento, restou evidenciada a prática do crime, inclusive com a condenação penal de seus sócios. Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ela, na verdade, na defesa dela, ela ficou rebatendo que não praticou o crime de descaminho, né? E nesse caso aqui nem é o que deveria a gente estar discutindo nos autos. Só para evitar qualquer embargo, eu acabei gente, tá todo mundo aí? Tá todo... Não, foi isso. Oi? Ela alegou que não teve tempo para vender a mercadoria. Essa foi a defesa. O caso está evidente, né? Pessoal, assim, ó, como se o Ciccone não voltar ainda, eu vou dar um intervalinho aí, 1 minuto, então, já está bem na hora mesmo, o Ciccone eles votam. Tereza.
E doutor? A Tereza também caiu? Não, estou aqui. Vou dar um intervalinho de 5 minutos, poderia encerrar a gravação.